Saudações, meu nome é Pedro Leonel e o trabalho que estou apresentando em nome meu e do estudante Lucas Araújo para a Semana de Integração da Universidade Católica tem o título de Formação da Clínica, construção do relatório submetido ao Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o uso de reconhecimento facial no Brasil. Neste trabalho, buscamos relatar como se deu exatamente a atividade de extensão que resultou na submissão de um relatório ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, e esse relatório foi aceito e se tornou um dos parâmetros, digamos, uma das contribuições da sociedade civil ao 30º relatório periódico, ou ao 3º relatório periódico do Brasil, frente ao Comitê de Direitos Humanos, nesse processo que é, em verdade, um processo de avaliação que o Estado se submete ao integrar os tratados de direitos humanos que compõem, mais especificamente o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e ao se submeter aos termos desse tratado internacional, o Estado fica obrigado a passar por esse processo de avaliação do cumprimento e do estado da efetivação ou não dos direitos previstos no tratado. Especificamente no nosso trabalho, por meio do subsídio material fornecido pelo professor Manuel Chui e Rodrigo Deodato, isso é, por meio de formações e aulas focadas para produção de documentos e contribuições para órgãos internacionais do sistema de direitos humanos de análise do cumprimento de tratados internacionais, a gente pôde realizar um relatório sobre a atual situação do uso de tecnologias de reconhecimento facial no Brasil, a partir do ponto de vista dos direitos civis e políticos e dos direitos previstos nesse tratado internacional e fiscalizados pelo Comitê de Direitos Humanos. Com base no Tratado de Direitos Civis e Políticos e também com base na pesquisa que já vinha sendo feita pelo grupo e pela Clínica de Litigância Estratégica e Interesse Público, nós conseguimos analisar, de acordo com as práticas que o Estado brasileiro vinha perpetrando ou permitindo, analisar quais são os direitos do tratado que estão sendo ameaçados ou violados e como eles estão sendo, bem como oferecer ao Comitê de Direitos Humanos um panorama geral da situação da implementação desse tipo de tecnologia no Brasil para fins de segurança pública. Algumas violações foram constatadas. Dentre elas, destacamos as principais, como a não discriminação racial e de gênero, o direito de proteção de dados pessoais, da intimidade e da privacidade, o direito à livre reunião pacífica, presunção de inocência e a prisão não arbitrária. São alguns dos principais direitos e artigos que conseguimos identificar um potencial de risco de violação ou, de fato, a violação já consumada, já constatada. Para a produção desse relatório, nós utilizamos dados e pesquisas e outros relatórios produzidos pela sociedade civil, principalmente por meio das organizações e associações. Destacamos aqui algumas delas, como a LAPIM, Panóptico, a Data Privacy, Instituto Igarapé,
bem como o material produzido pelos movimentos sociais de maneira geral, especificamente o movimento Tire Meu Rosto da Sua Mira. Ainda foi importante para a produção do relatório também o parecer e o relatório produzido pela Rede de Segurança Pública e pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. O paradigma principal que destacamos, o falso paradigma colocado pelo poder público no debate público para a utilização dessas tecnologias de reconhecimento facial para a segurança pública em espaços públicos, consiste basicamente em vender a segurança para uma sociedade já muito afetada por problemas relacionados à segurança pública. Então vende-se vigilância em massa, prometendo segurança, quando na verdade, como demonstrado no nosso relatório, o que se constatou foi que as tecnologias de reconhecimento facial, além de imprecisas e fartamente sujeitas a erros, falsos positivos, falsos negativos, bem como a reprodução de vieses raciais e de gênero discriminatórios, a tecnologia de reconhecimento facial é, além de tudo, ineficiente e também uma tecnologia extremamente cara e onerosa aos cofres públicos, que vem sendo implementada pelos estados na lacuna de uma regulação federal, na lacuna de uma regulação específica. Os agentes representantes da administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, vêm contratando diretamente com esses fornecedores em um processo também marcado por um forte lobby e com um forte investimento na casa dos milhões de reais, onde não há transparência sobre a efetividade dessa tecnologia, o que também compromete, por óbvio, a efetividade da política pública que ela pretende viabilizar. Além disso, também constatamos que a administração pública, de maneira geral, não vem realizando os relatórios de impacto e os estudos necessários para a implementação desse tipo de tecnologia. Como já dito, atualmente a legislação brasileira possui uma lacuna quanto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para fins de segurança pública. Haja visto que no artigo 4 da referida lei, inciso 3º, é aberto uma exceção à aplicação da LGPD. E a exceção seria justamente para os casos de utilização de dados pessoais com fins de segurança pública pelo Estado. No entanto, também constatamos que, independente da existência ou não dessa legislação específica a nível federal, o Superior Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a proteção de dados é um direito fundamental e já integra o rol dos direitos constitucionais. E, portanto, ainda que não haja legislação específica, os estados devem observar e respeitar um direito fundamental, sob pena de cercear gravemente os direitos fundamentais, constitucionais e convencionais, visto que aqui estamos tratando de um relatório que foi submetido a um órgão internacional de monitoramento do Tratado de Direitos Civis e Políticos. Esse cenário da lacuna legislativa, como já reforçado, se tornou extremamente propício para que cada ente administrativo tomasse a iniciativa da implementação dessa tecnologia e desse sistema de monitoramento. Após a leitura do nosso relatório, que pode ser encontrado no site do Comitê de Direitos Humanos da ONU, o comitê reconheceu que o sistema de inteligência artificial
usado para identificar, rastrear, criar perfis de pessoas, realizar reconhecimento facial e análise de comportamento, representa um risco enorme ao comprometimento dos direitos à privacidade, liberdade de opinião, expressão e incentivo à violência política. Reconheceu ainda que os sistemas de inteligência artificial, quando utilizados sem a devida salvaguarda e inclusão, configuram uma grave ameaça à efetivação dos direitos, e inclusive perpetrando e reproduzindo de forma massiva algo que já observamos na estrutura policial analógica, digamos assim, isto é, o racismo estrutural reproduzido pelas polícias do Estado brasileiro vai ser agora não só em escala analógica, humana, mas numa escala de vigilância em massa, onde, por exemplo, como no exemplo do Carnaval de Salvador, milhões de foliões terão seus dados biométricos capturados, sua privacidade invadida, para cumprimento de poucos mandados de prisão, de um sistema caríssimo, onde não há uma relação de equilíbrio entre a violação de direitos e o benefício à sociedade. Então, além de tudo, o sistema se mostra ineficiente para o que propõe, tendo em vista a numerosa violação de direitos e o diminuto número de benefícios comprovados e demonstrados objetivamente. Obrigado a todos e convido todos a acessarem o nosso relatório no Instagram, @Clínica de Litigância Estratégica Interesse Público.